Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa tarde para todos vocês. Vamos falar um pouco sobre a partida de ontem. Jogo na Vila Belmiro, Santos 4, Vasco da Gama 1. O gol vascaíno marcado por Pablo Verratti ainda no primeiro tempo. Para quem não viu o jogo e só observa o placar, vai pensar: rapaz, o Santos passou o carro em cima do Vasco, não tomou conhecimento, foi melhor do início ao fim da partida. Mas não foi o que aconteceu. Se nós analisarmos posturas dentro do campo, no início da partida, o que se imaginava? O Santos, por jogar em casa, o apoio do torcedor, um torcedor que se mobilizou para ir até a Vila, teve treino aberto, tudo para poder empurrar o Santos para a vitória. Se imaginava um Santos saindo para o jogo, dando as cartas, e o Vasco, que estava jogando como visitante, iria se retrair um pouquinho e contra-atacar. Então seria a proposta do Santos atacando e o Vasco contra-atacando. Mas não foi o que aconteceu, por incrível que pareça. O Vasco, jogando fora de casa, esteve melhor durante praticamente todo o primeiro tempo. O Vasco entrou num 4-1-4-1, que já vem jogando aí há algum tempo. Aquela primeira linha de marcação, 4 jogadores. Puma Rodrigues na lateral direita, Medel na zaga central, Léo na quarta zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda, fechando essa primeira linha de marcação. À frente dessa primeira linha você tinha o Zé Gabriel, e à frente do Zé Gabriel você tinha uma segunda linha com 4 jogadores. Marlon Gomes aqui pelo lado direito, Paulinho aqui ao seu lado também pelo lado direito, Praxedes aqui já caindo para o lado esquerdo, e o Gabriel Peck fechando essa segunda linha de 4 com o Verratti à frente. Então o Vasco entrou dessa forma e o Santos num 3-5-2. E surpreendentemente, foi o Vasco que começou controlando o jogo, foi o Vasco que começou com mais posse de bola, não dando oportunidades ao Santos, o Santos com muita dificuldade de primeiro ter a bola, e quando tinha dificuldade de criar alguma coisa. O Vasco foi chegando, foi tranquilo. O Vasco parecia que estava muito à vontade dentro. Parecia não, esteve muito à vontade dentro da Vila Belmiro. O Santos, no primeiro momento, não esboçou assim uma pressão inicial, nada. E o Vasco foi trabalhando a bola, tocando, tentando criar. O Vasco chegou a um dado momento do jogo que começou a empilhar escanteios um atrás do outro. Isso mostra que o Vasco teve volume de jogo, só que o Vasco, ao meu ver, teve um problema. Que problema foi esse? Embora o Vasco tenha sido melhor que o Santos como time dentro do campo, como organização, o Vasco estava melhor estruturado dentro do campo, faltou ao Vasco traduzir esse volume, essa posse de bola, em grandes chances de gols. O João Paulo, goleiro do Santos, ele não fez várias defesas, uma atrás da outra, como se deveria imaginar, pelo volume que o Vasco teve. Ele saiu em alguns lances que a bola foi cruzada na área, ele cortava e tal. O Vasco não foi contundente nas chances de criação, na situação de criar situações de gols. Faltou isso para o time do Vasco. O volume de jogo, a posse de bola do Vasco, ela não foi proporcional, eu vou até melhorar isso, as chances que o Vasco teve de gol, elas não foram proporcionais à posse de bola que o Vasco teve. No primeiro tempo, por exemplo, me lembro de um chute bem fraco do Praxedes, que o João Paulo pegou com tranquilidade, e uma cabeçada do Verratti, essa sim perigosa, que saiu à direita do goleiro santista. Fora isso, cruzamento na área, quando não era cruzamento da linha de fundo, eram escanteios cobrados,
Então faltou ao Vasco ser contundente na criação de jogadas. E o jogo foi se encaminhando, o Santos não dando tanto trabalho ao Vasco, só que aí aos 14 minutos ocorre um lance que para mim foi capital para o Santos começar a construir a sua vitória. Aos 14 minutos, um lance bem discutível dentro da área do Vasco, o Marcos Leonardo tem a bola sobre o seu domínio e o Puma Rodrigues chega ali por trás, tem um braço ali do Puma, só que ali é uma disputa e aquele braço, na minha visão, não é o suficiente para derrubar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, que embora tenha 20 anos, mas ele tem uma postura dentro do campo de um veterano, ele malandramente, encostou, tal, pô, vou cair. Caiu. O Anderson Daronco, que estava a metros do lance, muito bem colocado, não deu nada. Depois o VAR chama, dá uma olhada nesse lance aqui. O Daronco vai lá ver e muda de opinião e dá o pênalti. E aí entra a questão da falta de critério da arbitragem brasileira. Porque o que acontece? Um lance até mais pênalti, tá? Vamos colocar na hipótese de que foi pênalti, porque uns acham que foi, outros acham que não. Eu achei que não foi, outros também acharam que não, mas teve gente que achou que foi pênalti. Por isso que eu digo, foi um lance discutível. E aí o que acontece? No primeiro turno, Vasco e Santos em São Januário, teve um tranco nas costas, não me lembro do nome do jogador do Santos, nas costas do Pedro Raul. E nada foi marcado, o VAR nem chamou o árbitro para olhar. Então, assim, falta critério à arbitragem brasileira. Pênalti marcado, Marcos Leonardo não tem nada com isso, bate e abre o placar para o Santos, 14 minutos de jogo. O Vasco ainda assim manteve a sua postura de um time organizado, um time buscando o gol. O Vasco rondou muito ali a entrada da área, o Vasco trabalhou muito no campo, no seu campo ofensivo e defensivo do Santos. Mas o Vasco continuou ainda com dificuldades de, como eu falei anteriormente, traduzir a grande posse que teve em chances. Mas o Vasco estava no jogo. Eis que, numa saída errada do Santos, o último jogador da linha defensiva chuta a bola para frente, para o seu campo de ataque, a bola bate no jogador do Vasco e ali arma-se o contra-ataque do Vasco, puxado por Gabriel Peck. Gabriel Peck conduz a bola até a entrada da área santista, acompanhado do Verrete, tinha, se eu não me engano, um ou dois zagueiros do Santos ali também acompanhando. O Gabriel Peck, inteligentemente, rola a bola para o Verrete, que com gol quase que vazio, empata o jogo para o Vasco. E o Vasco, que já estava no jogo, o Vasco nunca saiu do jogo, ficou muito mais tranquilo, porque, empatei um jogo em que eu estava melhor que o meu adversário. E aí, o primeiro tempo foi se desenrolando, foi passando, só que o Santos começou, já depois dos 45, a começar a encontrar espaços pelos lados do campo. Começou a acompanhar, começou a triangular não, começou a encontrar espaços para trabalhar pelos lados do campo, coisa que não vinha acontecendo durante todo o primeiro tempo. O Santos, numa jogada depois dos 45, o árbitro deu acho que 7 de acréscimo, depois dos 45, escanteio para o Santos, escanteio é cobrado, o escanteio veio do lado direito, né, de ataque, o Dodô no primeiro pau sozinho raspa, e ali houve um erro de marcação da defesa do Vasco. O Verrete estava ali, não acompanhou. O Dodô raspa de cabeça no primeiro pau, a bola vem para o segundo pau e entrando sozinho, o Thomas Rincon faz 2-1 para o Santos. Ali um erro de marcação, crasso. Uma coisa, a bola não pode passar ali no primeiro pau, da maneira que passou. E o Santos, num erro do Vasco, faz 2-1.
O Vasco dá a saída, dá 2, 3 toques na bola, a bola é recuada para o Zé Gabriel, que escorrega. O Santos rouba essa bola, arma o contra-ataque, a bola é tocada do lado esquerdo, da grande área por Marcos Leonardo, que nem dominou a bola. Do jeito que a bola veio, ele finalizou, sacola, 3-1 Santos. Ali bateu uma ducha de água fria, desânimo. Porque o Vasco tomou 2 gols em 1 minuto e 25. Não pode. Não pode. Aí é desatenção mesmo. Então, o jogo foi 4-1, mas os gols que determinaram a vitória do Santos foram conseguidos por 2 erros capitais do próprio Vasco. Erro no escanteio, onde o Dodô cabeceou no primeiro pau e aquilo é inadmissível, não pode. Erro do Zé Gabriel, se bem que o Zé Gabriel dá até para se perdoar, porque ele não quis errar, ele escorregou. O que a gente pode questionar do Zé Gabriel é o uso da chuteira. Os caras subiram para o aquecimento, já estava chovendo, quando o jogo começou também já estava chovendo, e o Zé Gabriel não estava com uma chuteira adequada para o solo. O Zé Gabriel provavelmente estava com uma chuteira de borracha, que com o campo molhado escorrega. Então foi um erro que ele não quis cometer, mas foi um erro. Então, 2 gols aí dados ao Santos. O Santos que foi muito eficiente. As bolas que o Santos chutou a gol entraram, praticamente, quase todas. O Santos foi eficiente. O Santos, quando teve a chance, ele marcou. O Vasco teve muita posse no primeiro tempo, mas não traduziu essa posse em várias chances de gols. E aí o primeiro tempo termina 3-1 para o Santos. Ficou aquela... Pelo primeiro tempo que o Vasco fez, ficou aquela sensação para o torcedor que, olha, dá para brigar. Dá para tentar diminuir e depois tentar o empate. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação. O Ramon Dias faz as alterações logo de cara, bota Payet e Sebastião Ferreira nos lugares de Zé Gabriel e Praxedes, com a tentativa de empatar o jogo. Só que essas alterações começaram a minar a possibilidade do Vasco reagir no jogo, porque o Ramon Dias ele abriu o time, ele escancarou o time. Tudo bem, vamos brigar para poder empatar e tal, mas achei que a alteração, juntamente com a confusão que se originou pelo fato do Soteldo ter subido, ter ficado em pé na bola, e o Sebastião Ferreira ter ido para cima dele para querer agredir e tal, e aí tivemos uma confusão generalizada ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo. Essa confusão, juntamente com a alteração muito ofensiva que o Ramon Dias tentou fazer, sepultou a possibilidade do Vasco reagir na partida. Porque a alteração bagunçou o time do Vasco, com a expulsão do Medel, o time ficou mais exposto, então o time ficou desorganizado no segundo tempo em relação ao primeiro e exposto. Era muito claro que o Santos iria jogar no contra-ataque ainda mais, porque tinha 2 gols de vantagem e não tinha mais o que, eu vou atacar, eu vou agredir. Quando estava 0-0, o Santos não agrediu o Vasco. Ganhando por 3-1, aí que não iria agredir mesmo. Ia querer, não quero a bola, toma para você. Vem aqui e me agrida. Mas cuidado que eu posso te pegar no contra-ataque. Assim foi o segundo tempo. Um Vasco desorganizado, com as alterações que foram feitas. Com a expulsão, o time ficou mais exposto. E o time do Santos, que é um time já talhado para jogar no contra-ataque, com espaço, ficou muito mais tranquilo. O Vasco não teve poder nenhum de reação no segundo tempo. O Santos havia feito um 4º gol que foi anulado pela arbitragem porque o Marcos Leonardo estava impedido.
E o Soteldo, que no primeiro tempo não fez muita coisa, no segundo, com espaço, começou a se sobressair mais. Ele faz uma grande jogada ali pelo lado direito, entra na área e fuzila o goleiro Léo Jardim, fazendo 4-1 e dando números finais para a partida. E aí o tempo foi só passando, o Vasco já sem possibilidade nenhuma na partida, ficou entregue e o Santos venceu a partida por 4-1, uma vitória justa do time da Vila Belmiro. Só achei o placar dilatado, mas a vitória foi justa porque o Santos ele foi eficiente. Não existe essa história de justiça no futebol. Justiça no futebol é bola na rede. E o Santos foi eficiente nas chances que teve. Então, é levantar a cabeça. Próximo jogo do Vasco, sábado, 6h30, em São Januário, contra o São Paulo. O Vasco não vai ter o Medel suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não, pela expulsão. Até então, nenhum jogador que eu me lembre tomou um terceiro amarelo, então o Vasco vai ter, a exceção do Medel, time completo. Tem que ver a questão do Rossi, que não jogou hoje por estar com lesão. Vamos ver se vai dar para ele se recuperar. Ele se recuperando, ele volta normalmente, é o titular da posição. Próximo compromisso do Santos, o clássico contra o Palmeiras, que vai ser na Arena Barueri. O Palmeiras vai mandar esse jogo lá pelo fato do Allianz Parque estar cedido para show. Vai ter um show aí no domingo. E é isso, pessoal. Derrota do Vasco. A derrota, até certo ponto, pela goleada chata, mas é levantar a cabeça. Como diz a música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É o que o Vasco tem que fazer. Hoje tem Botafogo e Goiás. Nós, vascaínos, temos que torcer para o co-irmão Botafogo vencer o Goiás para o Vasco não entrar na zona do rebaixamento. Um empate do Goiás já coloca o Vasco na zona dos 4 últimos. Quando der 8 horas da noite, que a bola rolar no Newton Santos, o Vasco vai estar entrando na zona do rebaixamento. Mas um gol do Botafogo muda tudo isso e o Vasco vai se manter, se Deus quiser, a gente pelo menos torce, pro Botafogo vencer e o Vasco continuar fora do Z4. Beleza, pessoal? Então, tônica do jogo. Um Santos eficiente e um Vasco ineficiente. Essa foi a tônica do jogo, juntamente com um pênalti discutível marcado, que abriu a porteira para o Santos, e a confusão também armada. Então, esses 4 tópicos ditaram o que foi o jogo na Vila Belmiro. Beleza, pessoal? Um abraço e saudações vascaínas a todos. Fui!